live hoje sobre a ferida da manipulação. Eu já vou anotar aqui para deixar fixado. Se você estiver assistindo a gravação... Opa, não tô conseguindo mexer aqui. Agora vai. Ferida da manipulação. Se você estiver assistindo a gravação, pode ir pulando alguns pedacinhos que eu estou esperando a galera chegar, o Instagram notificar que eu estou aqui ao vivo. E eu espero que funcione, porque a internet não estava muito boa aqui hoje. Vamos lá, porque hoje eu vou falar sobre manipulação. Peço você que está chegando, me diga se você está me vendo, se você está me ouvindo, se está tudo certo aí. Olha a Cris já chegando aqui. Cris, me diz se você está me vendo, se você está me ouvindo. Eu vou colocar o meu fone aqui. Eu não coloquei e vai ficar melhor. Vamos fazer isso. Boa noite, Aline, tudo bem? Gente, eu só tô arrumando aqui. Me fale se vocês estão me ouvindo. Se tá ok aí pra vocês. O áudio, só dá um joinha, um oizinho, porque hoje nós vamos falar sobre a ferida da manipulação. Tá me ouvindo, Cris? Ótimo. Eu já falei sobre a ferida da rejeição, a ferida do abandono, tá? Hoje nós estamos falando da terceira ferida, é a quarta live, porque eu fiz uma live no domingo de introdução. Se você não assistiu as lives anteriores, não se desespere. No Instagram só fica 24 horas, mas tem um canal que eu criei no Telegram só para colocar o link dessas lives e só pra gente falar sobre feridas emocionais, tá? Lá eu não vou colocar mais nada, a gente só vai falar disso, vocês vão cansar. Não, mentira, vocês não vão cansar. Vocês vão saber cada vez mais sobre esse assunto. Então, obrigada, Aline. Se você ainda não entrou no canal do Telegram, entra lá e você vai conseguir assistir as lives que você ainda não assistiu. Ou se quiser assistir de novo, os links estão lá. Inclusive hoje, depois que acabar essa live, eu já baixo, deixo lá bonitinho e amanhã de manhã eu mando pro grupo, ok? Então vamos lá que eu estou aqui com o meu roteiro, para não falar demais e perder o tempo. Porque, gente, olha, tá dando 1 hora aqui e é só para quem tá realmente interessada em descobrir as suas feridas emocionais e curar, avançar. Uma coisa que é muito importante que vocês saibam, e vocês estão me perguntando no Stories, é como é que eu faço para me livrar dessa ferida? A ferida, gente, eu quero que vocês pensem que ela não é só coisa ruim. A ferida também é a sua força. O que acontece é que quando você está na dor da ferida, pensa numa ferida mesmo, que ela tá sangrando, que ela tá infeccionada, aí você vai ter comportamentos negativos, porque você vai ter comportamentos para se proteger da dor. Pensa você com uma dor, o que você quer? Você quer ficar sozinha, você quer se proteger, você não quer que ninguém encoste em você. Mas ela também te traz os seus maiores recursos, aquilo que você sabe fazer de melhor. Então não queiram se livrar das feridas. Pensa que ela é um traço de caráter seu, ela te dá recursos para você, e eu vou falar sobre esses recursos. Eu já falei sobre os recursos da ferida do abandono, já falei sobre os recursos da ferida da rejeição, e hoje eu vou falar sobre os recursos da ferida da manipulação. Hoje vou falar o seguinte, ó, vocês que estão chegando, o que é a ferida da manipulação? Pra gente entender. É o medo de ser usada, é o medo de ser manipulada pelas pessoas, pelo companheiro, pelo namorado, mas pelas outras pessoas também, pelos colegas de trabalho, pelo pai, pela mãe, pelos amigos. É aquela pessoa que tá sempre com medo de se entregar, de confiar demais e ser passada para trás. Então é uma pessoa sempre meio desconfiada. Ela quer exercer o poder, ela quer estar no poder por causa disso. Tá? Então esse é o medo de quando a pessoa que tem essa ferida está na dor. E aí o que ela vai fazer? Ela vai ter comportamentos para se proteger. Tudo aquilo que a gente tem medo, a gente acaba fazendo para se proteger, tá? A Gláucia falou, eu tinha que ter visto a da rejeição. Gláucia, entra lá no link da minha bio, depois que acabar essa live, entra lá no link. Tem um link pro canal do Telegram.
Aí você entra lá e a live já tá disponível. O Telegram, gente, pra quem não conhece, ele é um WhatsApp melhorado, como diz um amigo meu, porque você consegue ver as mensagens antigas também. Então eu não preciso, por exemplo, ficar repostando o link pra vocês, tá bom? E aí vocês vão conseguir ver todas as anteriores. Mas então vamos lá. Quando a gente tem uma ferida, pensa que a gente tem um machucado. Vamos supor que eu tenho um machucado na mão. Aí, alguém vê, eu não cuidei desse machucado, ele tá aqui, e eu tô deixando ele, sei lá, daqui a pouco ele cicatriza, eu não vou me preocupar com ele. E o meu machucado tá lá, eu tenho um corte na minha mão. Aí alguém vem na minha casa, que eu tô morrendo de saudade dessa pessoa, ela me dá um abraço assim, e depois ela aperta a minha mão assim com aquela vontade, com aquela saudade, só que minha mão tá machucada. E aí eu sinto dor. E aí eu falo pra essa pessoa assim, olha, você me machucou? Ela fala, não, mas eu não te machuquei. Não, você me machucou sim, olha aqui, minha mão tá doendo. Ela vai falar que não me machucou, porque ela não teve a intenção de me machucar. Mas a ferida era minha. E aí, o que a gente faz quando a gente tem uma ferida? A gente não quer que ninguém encoste. Então, a gente tem comportamentos para nos proteger da ferida. Por isso que a gente precisa estar sempre avaliando o comportamento. Não é só se eu tenho a ferida ou não. Saber qual é a nossa ferida, qual é a proporção das nossas feridas. Para quem não viu, eu coloquei 2 mapas das feridas emocionais hoje lá no meu stories. Coloquei o meu e depois uma cliente minha liberou e eu coloquei o dela também para vocês verem. A gente tem percentuais diferentes de cada ferida. Isso é muito legal, porque a gente entende os nossos maiores conflitos. Mas mesmo assim, a gente precisa continuar observando os nossos comportamentos. É o nosso comportamento que vai dizer se nós estamos na dor da ferida ou se nós estamos usando os recursos da ferida, ok? Então vamos lá. Quem tem a ferida da manipulação e está na dor, está com medo de ser manipulada, ela veste uma máscara para se proteger. Qual que é essa máscara? É a máscara da controladora. Então é uma pessoa que ela quer estar por dentro de tudo. Por quê? Porque se eu sei de tudo, é difícil as pessoas me enganarem. Se eu fico sabendo de tudo, se eu tô no meio de todo mundo, ninguém vai conseguir passar a perna em mim. Então ela vai usando essa máscara da controladora para se defender. E ó, percebam o seguinte, o principal medo dessa pessoa não é só o de ser enganada, é o medo da quebra de confiança. O que ela mais odeia é quando ela confia em alguém e essa pessoa engana ela, pode até ser chamada de traição para essa pessoa, isso pode ser um tipo de traição, né? A gente tem a traição de namorado, o cara troca a gente pela outra, mas tem a traição da quebra de confiança, de mentir, de enganar. Essa pessoa que tem a ferida da manipulação tem muito medo de ser enganada, é uma coisa que ela não suporta. Então não é uma pessoa que ela confia na primeira conversa, não é uma pessoa que ela confia no primeiro contato, é uma pessoa que está sempre com o pé atrás. Então ela tenta sempre se precaver e a forma que ela encontrou para se defender disso é tentando controlar tudo, tentando saber tudo. Só que isso gera um desgaste energético, um desgaste mental também muito grande, tá? E quando ela está usando os recursos que ela ganhou por conta dessa ferida, ela é uma negociadora. Ela sabe avaliar coisas e avaliar pessoas, ver como que elas podem ser úteis, como que elas podem funcionar melhor e colocar tudo para funcionar como se fosse uma máquina em perfeita engrenagem. Então ela usa os recursos muito bem quando ela está bem, quando ela não está sofrendo, tá? Vamos entender então quais são as características de quem tem a ferida da manipulação, certo? Então vamos lá. É uma pessoa prática. É uma pessoa, não espere dessa pessoa sensibilidade. Lembra, ontem eu falei da ferida do abandono, é o mundo do sentir. A pessoa que tem a ferida da manipulação, ela tem como maior recurso fazer planos. Fazer planos mirabolantes, eu coloco isso aqui, aqui, aqui. É como se ela estivesse tentando encaixar as peças nos lugares certos. Então, é uma pessoa extremamente prática. Ela está aqui para resolver as coisas. Não necessariamente ela vai executar todos os planos que ela faz, mas ela tem a capacidade de criar planos. Então, é uma pessoa que se você chega para ela e fala assim: ai, nossa, olha, eu tô com um problema porque isso aqui tá muito difícil, porque eu não tô conseguindo resolver. Dificilmente ela vai falar assim: olha, então vem aqui, eu entendo que você tá com dificuldade, vamos chorar, o que você tá sentindo? Não, ela não vai perguntar o que você tá sentindo.
Ela vai falar assim, ok, o que a gente precisa fazer para resolver esse problema? Onde é que está o problema? Né? É alguma pessoa? É uma coisa? Com quem que eu tenho que falar? O que a gente precisa fazer para resolver o problema? Então, ela é muito prática, tá? Por isso que eu falo, ela é uma grande articuladora. Ela tem essa habilidade de articular coisas e pessoas para estarem funcionando. Ela é como se fosse um gerente aí de botar tudo para funcionar, né? Na verdade, são grandes líderes também, porque eles têm essa habilidade, é uma perspicácia de perceber as pessoas que estão em volta dela, o que essas pessoas têm mais facilidade, têm mais habilidade para fazer, o que tem mais dificuldade e colocar as pessoas para fazerem as coisas certas, né? E como às vezes ela é meio controladora, ela é meio mandona, ela bota todo mundo para trabalhar mesmo. É uma pessoa que não consegue ver ninguém parado, que ela vai dar alguma atividade para essa pessoa executar de acordo com os planos dela, tá? Então são pessoas muito práticas. Como, por causa dessa praticidade, ela tem uma capacidade enorme de encontrar soluções, de encontrar saídas, de resolver problemas, tá? Sempre em contato com as pessoas. Ela lembra de alguém que ela conhece que pode ajudar a fazer isso. Ela faz conexões entre as pessoas. Então, tem alguém que é do grupo do trabalho que se conhecesse a fulana, que é sua amiga, que elas trabalham juntas e tal, ela tem essa capacidade de fazer esses planos mirabolantes aí na cabeça, tá? Ela é bastante sociável, mas não é um sociável igual o da ferida do abandono, que é muito comunicativa, muito extrovertida, que fala sobre si mesma, que fala das emoções. Ela é uma pessoa sociável no sentido de falar o que for preciso e ela gosta de estar em evidência, mas ela nunca vai falar dos seus sentimentos. É muito difícil, a não ser que ela entenda que é interessante para o público que está ouvindo ela e ela vai ter algum benefício com aquilo ou alguém vai se beneficiar, senão ela não fala do que está acontecendo com ela. Ela fala o que o contexto precisa. É uma pessoa que, gente, é muito camaleão. Quem tem a ferida da manipulação é uma pessoa que ela se adapta muito fácil ao ambiente. Então, ela se é um lugar que ela precisa ser mais extrovertida, ela vai ser mais extrovertida. Se é um lugar que ela precisa ser mais quieta, ela é mais quieta. Quem tem a ferida do abandono, que tem a extroversão, a sensibilidade, vai ser difícil essa pessoa ficar quieta, em silêncio, porque ela tem o dom de falar, é uma necessidade para ela falar. Quem tem a ferida da manipulação fala muito bem, é um excelente influenciador, mas ele vai falar o que for preciso. Então ele é muito estratégico naquilo que ele vai fazer, né, para que aquilo seja interessante e tenha um sentido. Tem que ter um para quê, tem que ser funcional as coisas para essa pessoa, tá bom? Quando ele está no recurso, é uma pessoa também que ela é protetora, que ela é acolhedora. Oi, Lu, você chegou, que bom que você tá aí. É uma pessoa que é acolhedora. Então é uma pessoa que ela chama a responsabilidade para si e ela protege quem está perto dela. Então por isso que ele tem essa pessoa tem a habilidade da liderança, né? É aquele líder que inspira. Se ele tiver na dor, vai ser aquele líder mandão, vai ser aquele chefe que manda e todo mundo tem que fazer. Mas se ele estiver usando bem os recursos dele de uma forma positiva, ele vai assumir a responsabilidade, ele vai proteger as pessoas, a equipe, a família, o grupo dos amigos, quem tiver ali naquele contexto junto com ele, tá? É uma pessoa que no recurso é muito confiante, acredita na sua capacidade de fazer e colocando as pessoas certas para fazer as coisas certas, né, com as coisas certas, também confia que as coisas vão dar certo, né? Confia que tudo vai se ajeitar e vai dar certo. O que acontece quando essa pessoa está na dor? Porque aí é que vem os problemas, né? Se a gente não tivesse medo, a gente só usaria os recursos das nossas feridas. Mas como a gente tem os medos de ressentir aquelas dores, a gente acaba tendo comportamentos para nos defender que acabam atrapalhando a nossa vida, né? É sem querer, sabe aquela coisa? Sem querer querendo? Então vamos lá. Vamos entender como é que funciona, como é que surge essa ferida. Eu já falei para vocês, né? Quem tá assistindo aqui a primeira vez, eu vou fazer um breve resumo. As feridas emocionais, elas surgem na primeira infância, desde a barriga da mãe até aproximadamente os 6 anos de idade, né? Junto com a formação neurológica e o amadurecimento, né,
da parte neurológica do cérebro e depois da medula espinhal, né? Então, quando a gente nasce, isso está formado, mas ainda existe um amadurecimento de toda uma proteção que tem na medula espinhal. E essa proteção começa lá no cérebro e depois vai descendo na coluna vertebral, ali junto com a medula espinhal. A fase que surge a ferida da manipulação é uma fase onde a criança, o bebezinho, ainda é bebê, começa a interagir com o mundo, com outras pessoas além da mãe, né? Então, o pai, os irmãos, se vai para a escolinha. Então, ela tá começando a ter o controle das mãos, e aí ela começa, então vai mais ou menos até 1 ano, 2 anos e meio de idade. Então é o momento que ela tá já interagindo. Ela começa a ter o controle dos braços, do tronco e dos braços, e ela tá ali interagindo com as pessoas, então ela começa a fazer gracinha, ela pega coisinha, ela bate palminha, ela manda beijinho, ela começa essa interação. O que o outro faz, o que eu faço, que reação que o outro tem quando eu faço, dá risada, fica com cara de bravo, imita a careta, esse tipo de situação. Então a criança vai adquirindo um pouquinho mais de consciência do mundo, né? De que não é só ela, de que não é só a mãe dela, que tem mais outras pessoas ali com quem ela pode interagir. E que quando ela interage, quando ela faz alguma coisa, essas pessoas têm uma determinada reação. E quando a pessoa fica marcada nessa fase da infância, ela passa a acreditar que o afeto, ele vem do fazer, ele não vem do ser. Não basta eu existir para eu receber o afeto. Eu preciso fazer algo. Por quê? Nessa fase, a criança é muito fofinha. É muito legal. Gente, se vocês têm alguém aí que é criança perto de vocês, quando ela bate palminha, ela pega os objetos, é muito legal. E aí a gente começa a estimular muito a criança. Ah, se você bater palminha, eu te dou um beijinho. Se você, sei lá, me dá um beijo, eu te levo pra passear. Eu te dou uma bala, sei lá o que a gente inventa pra fazer. Então, o registro que fica, seja negativo ou não, o registro que fica na mente lá eu preciso fazer algo para receber algo, né? Para essa pessoa isso é muito claro. Para quem tem pouco dessa ferida, né? Porque nós temos as 5 feridas, né? Para quem tá chegando agora, eu preciso falar isso também. Nós temos as 5 feridas emocionais. A gente não tem uma. A gente tem uma ou duas que são maiores em proporção, mas todos os seres humanos passaram pelas 5 fases. Então todo mundo tem um pouquinho de cada ferida. Só que tem algumas que a gente tem mais. Quem tem mais de uma, quem tem mais proporção de uma, vai ter mais a dor, mais o recurso daquela, e das outras vai sentir menos. Quem tem o gráfico mais equilibrado, que tem um pouco de cada das feridas, vai sentir menos intensidade da dor, mas vai sentir um pouco de cada ferida também, tá? Então não tem bom e nem ruim, tem quem é você e o seu trabalho para viver no recurso, tá? Então, para as outras feridas, isso não é tão claro que eu preciso fazer para receber. E é a lei do dar e receber, não tem uma lei universal, uma lei sistêmica, que é a lei do dar e receber? Essa criança já aprendeu do dar e receber. Só que ela liga isso ao afeto. Então, é uma pessoa que na fase adulta, se ela tá com a baixa autoestima, baixa autoconfiança, ela não acredita no valor dela, ela acha que ela sempre precisa fazer algo, mostrar o valor dela, estar em evidência, mostrar que ela é capaz, mostrar que ela tem esse poder de fazer para ela receber o afeto. Então, são pessoas que estão sempre buscando esses planos, tentando fazer coisas diferentes. Ela gosta de estar em evidência, ela gosta de holofotes, ela gosta de reconhecimento, tá? Por quê? Porque para ela o afeto está ligado a isso. Se eu faço as coisas e ninguém reconhece, não adianta, porque não é para isso que eu faço. Eu faço para receber o afeto. Se eu não tô recebendo nada, ela vai se frustrar. Então, por isso que são pessoas que gostam de estar em evidência, tá? Isso não é errado, gente. É só um registro neurológico, é um registro das sinapses. Não tem como mudar isso, mas é muito difícil. Precisa de a mudança de hábitos durante anos, né? Ou um impacto emocional muito forte, como, por exemplo, ir pra guerra, uma situação de maus tratos. Porque precisa modificar a forma como o cérebro faz o mecanismo, né? De pensar, agir e sentir. Então, é a nossa forma de pensar. A ferida que a gente tem, a principal, é a nossa forma de ser e agir no mundo. É a principal maneira como a gente sente
as emoções, como a gente interpreta as situações, e também é a que traz os nossos maiores recursos. Então, no caso da ferida da manipulação, é uma pessoa que é extremamente articulada. É o camaleão, é o somebody love. Ela consegue tudo o que ela quer. E ela pode conseguir o que ela quer por autoritarismo, se ela estiver na dor, por sedução, por chantagem. Olha, você me dá isso que eu te dou aquilo, que senão eu vou fazer isso com você. Ou ela também, às vezes, se ela estiver na dor, ela pode usar, em alguns momentos, ela pode usar o papel de vítima para conseguir o que ela quer e depois ela já dá uma reviravolta, tá? Vou dar um exemplo. A criança que tá nessa fase e ela chora lá pra mãe porque ela quer ganhar bala. E aí ela chora, mas é aquele choro que não sai uma lágrima, né? E aí a mãe tá bom, a mãe tá de saco cheio, fica com dó e dá a bala pra criança. Vem o irmão e ela fala, não, sai daqui, não vou te dar bala. Tipo, ela já nem tá mais chorando, né? Então, é visivelmente um comportamento de chantagem, de se fazer de vítima, tá? Por quê? Porque essa pessoa aprendeu a se adaptar às situações. É uma dos recursos entre as feridas emocionais, é um dos traços de caráter que mais se adapta com facilidade. Para ele não tem tempo ruim. Se isso aqui vai ser bom para mim, vamos lá, vamos encarar, né? É uma pessoa que, como ela é muito confiante também, ela não tem medo de mudar, ela não tem medo de se arriscar. O que ela tem medo? De ser passada para trás. Então ela prefere estar em todos os ambientes e falar com todas as pessoas, articular todo mundo, do que acontecer alguma coisa e ela não estar sabendo. Isso para ela é o fim do mundo, é a facada no coração. E no relacionamento amoroso também. É uma mulher que, se tiver na dor, o que é que vai acontecer? Gente, travou aqui pra mim. Aperta os coraçõezinhos aí, ou dá um joinha pra mim ver. Pra mim ver não, né? Porque não existe. Pra eu saber se tá funcionando a live aí. A minha sobrinha. Não, e é da idade, tá? E se a gente reforça isso, se ela vive uma situação muito difícil, ela interpreta a situação dessa forma, tá? Mas é da idade a gente fazer isso. Toda criança vai fazer isso, vai testar os pais ou os cuidadores para ver se consegue, tá bom? Isso é normal. É que nem o bebê chorar, eu falei da abandono ontem, é que nem o bebê chorar para mamar. Todo bebê vai fazer isso. O que acontece é que, dependendo das circunstâncias, a gente interpreta que aquela é a forma certa de conseguir as coisas. E no caso... Ai, obrigada, Cris. Obrigada pelos coraçõezinhos, gente. E no caso da ferida da manipulação, o que ficou registrado para essa criança é que ela precisa fazer todo esse jogo de articulação, de negociação para conseguir o que ela quer, né? Provavelmente pedir não era suficiente, então precisava negociar, precisava falar que ia fazer alguma coisa, precisava fazer um jogo de cintura, né? Precisava fazer um charme, precisava chorar, precisava bater o pé. E aí ela ficou com esse registro emocional, ok? O que é importante vocês entenderem? Que esse registro emocional de quando eu sou criança, que eu não tenho a menor noção do que está acontecendo no mundo, ele continua comigo na vida adulta. Então, às vezes, eu aqui, adulta, com quase 40 anos, posso ter um comportamento que é muito parecido de uma criança porque é o meu registro, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Entender que é o nosso jeito de funcionar e funcionar no recurso. Porque toda vez que a gente tá funcionando assim é porque a gente tem medo de ser enganado, tá? Quando eu falo a gente, eu tô generalizando, porque essa é uma das minhas menores feridas. Se vocês viram o meu gráfico lá, é um dos meus menores. Então, nunca vai ser o meu maior traço. Mesmo que mudar algumas situações da minha vida, algumas coisas podem aumentar, outras diminuir. Mas esse nunca vai ser o meu maior traço, né? Porque no meu corpo ele não está tão marcado assim. E eu vou falar pra vocês sobre o formato do corpo. Eu já falei como ele começa, né? Que é nessa fase aí que a gente tá começando a interagir mais com o mundo, até mais ou menos os 2 anos e meio de idade. E o que acontece? Essa pessoa, normalmente, ela é um triângulo invertido. Então, normalmente, a parte de cima, o ombro e o tronco, ele é mais, assim, o ombro é mais largo, ele vai afinando a cintura e as pernas ela afina, como se fosse um funil. Sabe aquele pessoal que vai pra academia, fica bombadão em cima e as pernas continuam magrinha? Então,
é um pessoal que, assim, eu tô falando do estereótipo, né? Se tivesse só aquela ferida, mas como a gente tem uma mistura de feridas, lembra que eu falei? Às vezes no tronco eu tenho mais de uma ferida, na perna eu tenho outros traços de outras feridas, então eu tô falando do estereótipo, assim, do máximo. Se a pessoa fosse 100% assim, ela seria um triângulo invertido, mas como não somos, somos uma mistura dos 5 traços de caráter, das 5 feridas emocionais, não levem ao pé da letra, não fiquem achando que vocês vão ver triângulos invertidos por aí. Tá bom? Vamos lá, então. Essa pessoa em relação ao corpo é uma pessoa que, eu falei ontem, né, que a ferida do abandono tem um aspecto mais molinho, o músculo é mais molinho, a pele é mais fininha, né, mais parecido com o bebê, né, então é uma pessoa que mesmo se ela fizer musculação, vai ser muito difícil dela ficar definida. A pessoa que tem a ferida da manipulação, se ela fizer musculação, e é uma das que mais tem consistência de fazer, porque quando ela quer, ela é muito determinada. Se ela tiver um propósito, sabe, se isso vai ser para alguma coisa, precisa ter um porquê. Para que eu vou fazer isso? Isso vai ser interessante para mim por quê? Tipo, só pra ficar magra? Ela tem que ter um motivo pra ficar magra. E só pra ficar bonita? Depende, eu vou ficar bonita pra quê? Eu vou ser modelo? Eu vou ganhar dinheiro? Então tá, então eu vou fazer essa academia aí. Pra ela tem que ter um motivo muito forte. E aí ela consegue ficar com a musculatura mais definida. Mas também parou a academia, parou também. Fica normal ali, tá? Já falei que não é para esperar a sensibilidade dessa pessoa que tem da ferida da manipulação. Ela é mais do pensar e do planejar, mas não é o do planejar de ser uma pessoa organizada. É o de fazer planos na cabeça mesmo. Ó, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo outro, e que vai acontecer aquilo outro, e aí a gente vai ter esse resultado. É esse tipo de planejamento, tá? Ela faz planos de ação, planos mirabolantes. Inclusive, essa pessoa, quando tá na dor, é aquela que acha que os outros estão de conluio com ela, que as pessoas estão escondendo alguma coisa dela. Porque ela não tem esse medo? Qual que é o grande medo de quem tem essa ferida? É ser enganado, é ser manipulado. Então a interpretação que essa pessoa tem do mundo é que as pessoas vão manipular e vão enganar ela. Então ela tá sempre tentando se proteger. É que nem a ferida do abandono. Eu acho que todo mundo vai me abandonar, então eu tenho que fazer de tudo para ninguém me abandonar. A ferida da rejeição, eu acho que as pessoas vão me rejeitar, então eu nem vou chegar perto delas, que é pra não correr esse risco, tá? O que a ferida da manipulação faz? Então ela tenta controlar. Ela é uma pessoa que ela acaba tendo comportamentos de controle, mas ela não dá o braço a torcer, tá? Ela não fala que ela tá desconfiada, ela não fala que ela tá com medo, ela não fala que ela tem medo de ser enganada. Nem a pau. Ela não dá o braço a torcer. É aquela que, inclusive, se estiver vendo essa live, ela não vai falar que ela tá desconfiada, que ela acha que... Não, ela vai fazer isso depois, que ela vai pensar sobre o que eu falei, ela vai falar assim, nossa, é verdade, aquele dia aconteceu isso, com aquela pessoa eu senti isso. Não dá o braço a torcer, não, tá? Por quê? Porque não é muito de expor os seus sentimentos. Esse é o perfil dela. A gente não tem que esperar isso dela. E tá tudo bem, é o jeito dela funcionar, né? Então agora eu vou falar algumas características na dor, eu anotei bastante para ser bastante detalhado para vocês, tá? Então, coloquei, já falei que é o medo de ser usada. Para algumas pessoas, elas vão usar palavras diferentes, tá? A sensação da manipulação, mas a sensação é sua, você vai botar a palavra que você quiser. Eu brinco que é assim, né? Então, medo de ser usada, medo de ser enganada, medo de ser manipulada. Tipo assim, ó. Aquele cara só chegou perto de mim para ficar com a minha amiga. Tá? Ou seja, ele me usou para alguma coisa, eu fui manipulada. Ou então, aquela pessoa só me procurou porque ela queria conhecer o meu chefe, porque ela queria pedir emprego. Entendeu? É nesse sentido. É no sentido assim, eu achei que você criou um elo comigo, mas na verdade você só estava me usando para conseguir outra coisa. Então é essa sensação de manipulação, tá? E que algumas pessoas vão chamar de traição também. E tá tudo bem, tá? Porque a ferida da injustiça também pode ser chamada de traição. Então, por isso que eu não chamo de traição, para não confundir a nossa cabeça. E ela tem esse medo mesmo, que ela não assuma. Ela não vai assumir. Imagina, eu tenho medo de ser enganada. Não vai falar nem a pau. Vai falar pros amigos íntimos e olhe lá. Então, tem essas teorias da conspiração. Acho que esses filmes aí que tem essas teorias da conspiração são essas pessoas, porque na cabeça delas é assim, as pessoas estão... É como ela está sempre articulando e está sempre vendo o melhor e o pior dos outros, o que a pessoa pode me ajudar e o que ela vai me atrapalhar.
ela acha que as pessoas são assim também. A gente enxerga o nosso mundo a partir da nossa visão. Então é normal, tá? Ela pode, quando as coisas não acontecem do jeito que ela planejou, do jeito que ela criou lá o plano de ação dela, ela pode ficar muito frustrada, muito chateada, muito irritada, muito brava. Então pensa numa pessoa, eu não falei que ela usa a máscara da controladora? Então pensa numa pessoa que tá tentando controlar tudo. E aí as coisas começam a dar errado. É errado porque não é o jeito que ela planejou, não necessariamente é errado. Então ela fica muito frustrada. Algumas se recolhem, algumas são mais explosivas. Vai depender da combinação que ela tem com outros traços das outras feridas. Ela faz de tudo para mostrar que é forte, como eu falei, ela não dá o braço a torcer. Então ela vai tentar manter a pose, né? Mesmo, por exemplo, que é uma mulher muito ciumenta, não é aquela ciumenta que vai fazer barraco, quer dizer, pode até ser, se ela estiver muito no limite da dor, tá? Se ela for muito exposta. Mas é uma mulher que, se ela estiver com ciúme, se ela estiver sentindo que ela tá sendo enganada, é aquela que vai pegar o celular escondido, é aquela que, sei lá, vai ficar fuçando nas redes sociais do namorado, do marido, pra ver o que ele tá fazendo, mas ela não vai perguntar pra ele e ela não vai perguntar pra mais ninguém. É difícil, dependendo das feridas, da combinação que ela tem com outras feridas, ela pode até fazer isso, né? Mas se for só a principal dela, a ferida da manipulação, ela vai fazer de tudo pra não mostrar pros outros e pra ela tentar descobrir sem ter que se expor, tá? Tem dificuldade em delegar as atividades. Ó, vamos pensar o seguinte. Quando surgiu essa ferida da manipulação? Quando a criança estava desenvolvendo o quê? Estava amadurecendo a parte do tronco. Então, o tronco, o abdômen e os braços, né? Por isso que o tronco é mais forte normalmente do que as pernas. Então, é uma pessoa que o poder de alcance dela tá aqui, ó. Eu tô estendendo os meus braços. Estende os seus braços aí. O poder de alcance dela é onde alcança os braços dela, quando ela é criança, né? Mesmo que ela já tá dando uns passinhos, não é a criança mais hábil do mundo que consegue sair correndo, que consegue subir escadas. Então, ela ainda é dependente para fazer muitas coisas. O alcance dela está aqui, nas mãos. Então, por isso que a habilidade dela é de negociar. Eu preciso atrair pessoas para fazer aquilo que eu preciso, ou para me trazer coisas que eu preciso, ou para me levar onde eu preciso, né? Então, ela tem muitos planos para executar, mas ela não consegue executar tudo o que ela pensa. Ela vai ter dificuldade de executar tudo que ela pensa. Então, esse é o grande recurso dela: negociar, liderar, articular e envolver as pessoas certas para fazer o negócio acontecer. Só que quando ela tá na dor, ela tem tanto medo de ser enganada que ela não consegue mais delegar. Aí ela quer fazer tudo, aí ela quer assumir tudo. Aí o que acontece? Frustração geral. Porque ela tem muita dificuldade de dar conta de tudo. Não é que ela não vai conseguir fazer, tá, gente? Todas as feridas vão conseguir executar, mas de acordo com o seu ritmo. Se ela quer fazer tudo, ela não vai conseguir, tá? Então ela vai ficar muito frustrada, vai se sentir sobrecarregada e não vai dar certo. Porque ela não vai querer deixar o outro fazer porque o outro não vai fazer direito, né? Ou porque o outro fez, mas ela foi lá e verificou e estava errado. Então, ela tem essa questão de dificuldade de, quando tá na dor, de delegar e de confiar. Ela sempre fica validando, você fez direito? Você já terminou? Mas e isso? Mas e aquilo? E fica verificando os detalhes, tá? É uma pessoa que acaba, porque ela tá vestindo a máscara da controladora, né? Então ela acaba sendo muito controladora. Que mais? Quer saber de tudo para não ser enganada. Então, no relacionamento amoroso, tem um impacto muito forte, porque às vezes a outra pessoa não tá fazendo nada, às vezes é uma pessoa mais calada. Vamos supor que é a ferida da rejeição, ferida do namorado, que é mais calado, mais na dele, mais do mundo das ideias, não é de se expor. E aí ela quer ficar sabendo, e aí ele não conta porque não é o jeito dele de ficar falando. Aí ela começa a achar que ele está escondendo alguma coisa dela. Aí ela começa a procurar coisas, ela começa a achar que a pessoa que ligou pra ela, que a pessoa que olhou pra ele, que a pessoa que piscou pra ele. Por quê? Porque esse é o medo dela. E a gente enxerga o mundo a partir dos nossos medos, dos nossos registros. Então, acaba tendo um impacto muito forte no relacionamento quando a pessoa tá na dor.
Se ela tá bem, ela confia, ela vai falar com quem ela precisa, ela vai falar o que ela quer, né? Que ela gosta de confiança, que ela não admite isso. E o cara vai dar uma mancada, ela vai se afastar. Se ela estiver na dor, não. Ela vai ficar nessa tentativa de controlar a situação. E, gente, vamos lá, vamos falar a verdade. É possível a gente controlar as situações? É impossível. Se você que está me assistindo ainda acha que você pode controlar alguma coisa que não seja você, eu venho te dizer a verdade. Você não pode controlar nada. A única coisa que você não é nem controla, é gerencia, é você mesmo. As suas ações, as suas emoções e os seus pensamentos. Aí você fica achando que você vai controlar tudo, tá ferrado, porque não vai, a gente não tem esse controle, né? Nem sobre as outras pessoas e nem sobre as circunstâncias, sobre os acontecimentos. Então, já falei que ela busca estar em evidência a qualquer custo quando tá na dor. Então, ela fica querendo chamar atenção, ela fica querendo fazer mais do que os outros. Ela precisa desse reconhecimento, ela gosta de ter os holofotes, tá? Tem uma outra ferida que também gosta de holofotes, mas é porque ela gosta de ser perfeita. Ela tem que estar em primeiro lugar. Esse aqui não, ele só gosta de ser reconhecido. Se você fala pra essa pessoa que ela fez um bom trabalho, ela vai gostar. Mas se você fala na frente de todo mundo que ela fez um bom trabalho, ela vai te amar. Porque além dela ter o reconhecimento do que ela fez, ela tá tendo o reconhecimento de todas as outras pessoas. Ela está em evidência, né? Então, se ela tá muito na dor, ela faz isso a qualquer custo. Se ela está usando os recursos, ela vai fazer o melhor com os recursos dela, vai colocar as pessoas para trabalhar, para fazer, para funcionar, mas ela vai assumir a responsabilidade também se alguma coisa der errado. Quando ela tá na dor e alguma coisa dá errado, ela foge da responsabilidade, ela terceiriza, ela bota a culpa em alguém aí, não foi com ela, tá? E aí eu falei que tem 3 tipos, né? Que ela pode estar com esse medo. Então, ela pode ser autoritária, controladora, ou ela pode usar a sedução, a chantagem para conseguir as coisas, ou ela pode usar a vitimização, o choro, ela finge que ela não consegue para conseguir o que ela quer e depois, pô, tá tudo bem, né? Então lembra que ela é o camaleão. E essa adaptação, ela pode ser tanto pro bem quanto pro mal. Isso como todas as feridas, né? Ela pode articular coisas incríveis para fazer feitos incríveis e pode articular coisas para ser egoísta e fazer tudo só para ela, né? É uma escolha de cada um. Mas mesmo assim, é uma escolha, mas é uma escolha se a gente tá na dor. Se a gente tá no recurso, a gente escolhe colocar todo mundo. A gente escolhe o ganha-ganha, né? Por isso que eu faço esse conteúdo aqui. Eu quero que vocês entendam que não tem ferida boa e ferida ruim. O que a gente precisa é entender quem a gente é e usar os recursos que a gente tem. E não querendo ficar inventar uma coisa que eu não sou. Não dá, porque a gente não consegue ser feliz sendo quem a gente não é. É impossível. É muito mais fácil eu ter sucesso sendo quem eu sou. Por quê? Porque é muito mais fácil ser quem eu sou. Dá muito menos trabalho, né? Agora eu fico ainda tentando ser algo que eu não sou. Dá muito trabalho, gente. E é quase impossível, porque eu não consigo manter isso pra sempre. Né? Mandem coraçõezinhos aí, gente, se vocês estão me vendo, me ouvindo. Que eu tô achando que tá travando aqui a internet. Pra mim, tá aparecendo que tá ao vivo aqui. Mas eu não tô vendo comentário, não sei. Mas vamos falar da cura, que é o que vocês me perguntam, né? Ai, Gabi, mas como é que eu faço pra me livrar da ferida? Então, vamos lá. Entende que a ferida, ela é uma característica sua, tá? A ferida emocional é só o nome que a gente deu. O nome que, né, os estudiosos deram. Então, não se preocupe em curar essa ferida e tirar ela de dentro de você. Não é um câncer que vai te matar. Não. Vai te matar se você ficar só na dor, só com o medo de ser manipulada. Lembra? A primeira live eu falei, gente, o paradigma do medo e o paradigma do amor. O paradigma do medo é o seu cérebro reptiliano tentando te proteger. O cérebro reptiliano, ele só está preocupado com a sua sobrevivência. Ele não tá nem aí se você tá feliz, se você tá realizado, se você tá amando, se você tem filhos, se você tá casado. Ele só quer saber de você manter a sua sobrevivência. E como que ele faz isso? Através do medo. Porque quanto mais medo você tem, menos você se arrisca, menos você sai da sua zona de segurança.
E o paradigma do amor, o que que é? É a liberdade, é a criatividade, é a inovação, é a compaixão, é o estar junto, é a cooperação. É o amor. E para fazer isso a gente precisa o quê? Se arriscar, se desarmar. A gente precisa estar vulnerável, senão a gente não consegue. Que é uma outra parte do cérebro, que é o neocórtex. Então a gente precisa entender que quando a gente está se protegendo da dor que aquela ferida emocional pode me trazer, eu não consigo fazer tudo isso aqui. Eu não consigo viver o amor de verdade. Eu não consigo fazer a cooperação de verdade. Eu não consigo buscar a liberdade de verdade. Eu tô sempre vivendo numa mentirinha aqui que na verdade é a minha zona de segurança. Então qual que é a cura? A cura não é nunca mais sentir medo. A cura é, ok, eu tenho a ferida da manipulação, então eu vou me arriscar a confiar nas pessoas. Ai, Gabi, mas eu posso ser enganada. É, pode. Mas e aí, você vai morrer se você for enganado? Né? Que nem da rejeição. Qual que é a cura da rejeição? É você se atrever a chegar perto das pessoas, permitir que elas te conheçam, e algumas vão ficar e algumas não vão querer, algumas vão embora. Então, a gente precisa avançar, viver apesar daquele medo. Então, a cura não é nunca mais sentir a dor daquela ferida. A cura é você avançar com o medo, né? Com a coragem de enfrentar aquele medo. Esses dias alguém me perguntou, mas coragem tá meio banalizado. Eu falei assim, coragem é preciso onde tem medo. Se não tem medo, não precisa de coragem, tá tudo bem. A gente só vai precisar de coragem onde a gente tem medo, né? Então, é isso, é se arriscar, se aventurar, né? Se permitir vivenciar a experiência. Ela podendo dar errado, ela podendo dar certo. Então, vamos lá. Como que vai funcionar? Como que pode ser o comportamento de alguém que está buscando a cura dessa ferida? Então, lembrando, você vai continuar tendo os recursos, as características de comportamento, mas sem tentar se proteger daquele medo, sem tentar reviver aquela dor. Como é que isso vai acontecer? Quando você começa a deixar as coisas fluírem naturalmente, quando você não fica tentando controlar tudo, quando você não fica tentando saber tudo o que está acontecendo. Eu não sei se vocês já conversaram perto de alguém que a pessoa fica assim, hã? O quê? O que vocês estão falando? Parece que a pessoa não... Não, tem outro perfil, né? Quem tem o perfil do abandono também é assim, é meio intrometido, porque não consegue ouvir outra pessoa conversando que ela tem que ir lá. Mas quem tem a ferida da manipulação tá com medo de estarem falando de mim. Então eu vou lá me meter pra ver se estão falando de mim. E aí é confiar, falar assim, ok. Pode ser que esteja falando de mim? Pode, mas pode ser que não também. Eu preciso controlar tudo? Eu realmente tenho essa necessidade de controlar tudo? É isso que vai fazer a diferença na minha vida? É o questionamento, né? Então, deixar as coisas fluírem e cuidar apenas da sua parte. E aí, às vezes, a pessoa que tem a ferida da manipulação, que tá usando a máscara ali para se defender, a máscara do controlador, ela fica cuidando de tudo e esquece de fazer a parte dela. E aí as coisas não funcionam. E quando dão errado, ela vai terceirizar a culpa, ela vai falar que a culpa é dos outros. Então, fazer a sua parte e deixar as coisas fluírem. Mesmo que venha aquele medinho, mesmo que venha a sensação, ai, será que o fulano vai fazer? Pode ser que ele não faça. E aí? E aí a gente vai arcar com as consequências, todo mundo junto, inclusive o fulano, né? Sente orgulho e sabe reconhecer os seus feitos. Então, é lógico que quem tem a ferida da manipulação vai ter essa necessidade de estar em evidência. Isso não tem nada de errado, a pessoa precisa saber quais são as próprias necessidades. Mas ela também reconhece os feitos dela, ela não fica só esperando os outros reconhecerem. Ela precisa aprender a reconhecer os feitos dela, sabe? Bater no peito e falar assim, nossa, fui eu que fiz. Eu sei fazer esse negócio. Olha só que coisa incrível que a gente fez aqui. E não ficar só esperando esse reconhecimento, tá? É importante dizer que sair da dor e ir pro recurso não é sair totalmente daquelas características. É entender se eu tô no medo ou se eu tô na dor. Então, querer o reconhecimento, porque eu realmente fiz algo incrível, é uma coisa legal. Agora, querer o reconhecimento só porque quer ser visto, porque precisa que as pessoas me vejam, é outra coisa. Eu tô muito mais na dor de ser visto, de medo de ficar sozinho, do medo de não ser amado. Percebem? Então, por isso que eu falo, a gente precisa
avaliar o comportamento e refletir. Mas para que eu tô fazendo isso? É para mim ou é pro externo? Porque quando eu tô fazendo algo que é para mim, ou é para provar para mim mesmo, ou é algo que eu desejei que vai ser melhor para mim, eu tô no recurso. Toda vez que eu tô tendo um comportamento que é para provar algo para alguém, que é para ficar mais perto de alguém, que é para me proteger de alguém, aí eu estou na dor. Por quê? Porque a vida é sobre mim, não é sobre o outro. Quando eu estiver bem, as pessoas que estão bem vão querer ficar perto de mim. E quando eu vou estar mal, as pessoas saudáveis não vão querer ficar longe de mim. Que bom, porque elas estão saudáveis. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que segurar as pessoas perto de mim. Eu tenho que estar bem, me cuidar, para que eu bem consiga trazer as pessoas saudáveis para perto de mim. Eu falei isso lá na live 1, sobre relacionamento saudável. Duas pessoas saudáveis, um vem até o meio, o outro vem até o meio. Cada um faz os seus ajustes, né? Quando eu tenho uma pessoa que não tá saudável, que não tá bem, não doente emocionalmente, não doente de patologia. Doente porque não é uma pessoa saudável, tem comportamentos de dor, tá só tentando se proteger, que é a agressão, a fuga e tal. Aí vem outra pessoa saudável do lado dela. O que vai acontecer? Ou essa pessoa saudável não dá conta, vai embora, não consegue ficar perto de uma pessoa doente, ou ela adoece também. Então nunca vai ser bom. Então qual é a melhor e única opção? É a gente se cuidar e ser saudável. E aí as pessoas saudáveis vão querer ficar perto da gente. Mais uma coisa, não se descontrola quando algo não sai do jeito que ela queria. Porque a controladora quase pira, né? Quando não sai as coisas do jeito dela. Às vezes é um detalhe, é uma vírgula, é a cor de um negocinho que era pra ser preto e veio branco e ela quer que o mundo se exploda. Por quê? Porque eu quis. Aí pensa na criança batendo o pé, porque eu quero, tem que ser assim, 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 assim. Parece, né? E aí o que é? Qual é o resultado daquilo? Aquilo importa pro resultado? Vai impactar no resultado? Ou é um detalhe que seria mais legal se fosse daquele jeito, mas não deu? Tá tudo bem? Vai impactar no resultado? Não. Então tá tudo bem. E aí não se descontrolar, não se descabelar, não achar que o mundo acabou por causa daquilo. Né? Porque isso tem um impacto nela, porque gera um estresse, nível de cortisol e, né, impacto biológico, não só mental. Mas também tem impacto nas outras pessoas, porque gera um nível de estresse para todo mundo que está perto. Seja na família, seja com o marido, seja no trabalho. Né? Relacionamento amoroso, gente, com pessoas controladoras, que tudo tem que ser do jeito dela, é impossível de viver com alguém assim para sempre. A pessoa aguenta uns meses, umas semanas, mas para sempre ninguém aguenta. Então a gente precisa se perceber. Aí ela começa a aprender a delegar e confiar, né? Porque o grande poder dela não é articular, saber o que as pessoas fazem de melhor e usar as pessoas, né, pro bem. Usar, quando eu falo isso, botar as pessoas para fazer o que elas têm que fazer. Botar as pessoas no lugar certo. Eu tinha um professor que dizia, pessoa fazendo trabalho de pessoa, máquina fazendo trabalho de máquina, né? Então, botar as pessoas no lugar certo, né? E vendo as suas habilidades, os seus recursos. Só que não adianta eu pedir para você fazer uma coisa e ficar te enchendo o saco se você tá fazendo. Então, ela consegue delegar quando ela tá bem, quando ela tá no recurso, e ela confia na pessoa. Quando a pessoa fizer, a gente avalia se tá bom, se não tá, se precisa melhorar. Mas não fica aquela coisa de ficar em cima da pessoa controlando, né? É uma pessoa que inspira as outras, né? Porque ela tem toda essa capacidade de negociação, de articulação, de comunicar bem, né? De falar o que for preciso, de jogo de cintura. Então, ela inspira as outras pessoas a fazerem isso quando ela tá no recurso. Porque quando ela é controladora, ninguém quer ficar perto dela. E ela consegue se colocar em evidência para articular as coisas. Ela não precisa ficar controlando tudo. Através de quem ela é, exercendo os recursos dela, ela mesma já vai trazendo esse reconhecimento para ela. De que, olha só que legal que eu tô fazendo. Olha só, eu tô articulando todo mundo para fazer isso. Seja na família, articulando a família para fazer um projeto em comum, seja no trabalho, seja com as amigas, né? São pessoas que no recurso elas inspiram, porque elas têm os planos na cabeça. Os planos a gente vai fazer isso, 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 assim, é só executar e ela consegue colocar todo mundo ali para trabalhar como se fosse uma equipe para executar os planos, tá? Então são recursos incríveis. E se você tem esses recursos, use-os sem parcimônia. Só que use-o para você ser feliz. Não use para tentar se defender do medo de ser enganada, do medo de não ser amada, do medo de ser manipulada.
e tenta entender por que vem esse medo. Porque o que acontece, né? Alguém me perguntou isso no Stories, ainda tem alguns minutinhos, eu vou responder. Se alguém tiver pergunta, coloca agora no Stories para eu tentar responder ainda hoje. Se depois que acontece alguma coisa, pode surgir a ferida. As feridas emocionais, o traço, que é a minha forma de pensar e o formato do meu corpo, elas vão surgir ali nas fases da infância. O que acontece depois, ele vem só para reforçar. E acaba reforçando por quê? Porque já é a minha forma de interpretar. É que nem eu falei hoje no Stories. Eu, como a minha ferida da rejeição é a maior, se alguma coisa dá errado, eu já sempre, a primeira coisa que eu vou achar é que eu fiz alguma coisa errada, que eu não devia ter feito, que alguém não gostou e que a minha ideia foi horrível. Por quê? É a minha forma de pensar, é o meu primeiro registro emocional. Depois é que eu vou pro racional e falo, não, peraí, vamos analisar esse negócio aí. Então, quem tem a ferida da manipulação, a primeira informação que vem naquela cabeça dela é: estão me enganando, estão me passando a perna, estão me enrolando. Depois, o que ela faz? Traz pro racional. Fala, opa, mas peraí, estão me enganando mesmo? Será que foi a intenção da pessoa de me enganar? Será que aconteceu isso do jeito que eu estou imaginando na minha cabeça? E aí ela vai articular os fatos, tá? Ó, a Aline falou, me identifiquei muito com a ferida da manipulação e um pouco com a do abandono. E é isso mesmo, viu, Aline? A gente vai se identificando um pouquinho com uma. É claro que certeza a gente só tem, né, se a gente for fazer o mapa, se eu for fazer o mapa de vocês, né? A gente tem que marcar a sessão, tudo. Mas com os comportamentos, vocês já conseguem identificar mais ou menos aquilo que tá mais na dor, que você tá mais sentindo agora, ou situações que você já passou na vida e que você identificou. Mas avaliem também, não só pela dor, avaliem pelos recursos, aquilo que vocês fazem bem e que às vezes vocês nem percebem. Porque isso é um defeito de todo ser humano, tá? A gente faz uma coisa bem feito e aquilo é tão natural pra gente, é tão fácil que a gente acha que todo mundo faz. Todo mundo sabe fazer isso. E não é. Então reparem no que vocês sabem fazer muito bem, com facilidade, com naturalidade, porque isso é um recurso. E se ele é um recurso tão fácil para você, é porque você tem um marco aí dessa ferida emocional. E não necessariamente isso é ruim, tá vendo? Porque se não tá doendo é porque não está na dor. A ferida não está sangrando, ela está aí. É a sua marca. Tá dentro de você. Mas não necessariamente é ruim, você não precisa largar ela. Porque são essas feridas que trouxeram esses recursos que você tem. Então, usa eles cada vez mais para você ser quem você é, ocupar o seu lugar no mundo do jeitinho que você é. E o que é importante, que é o que eu venho trabalhando, a gente curar as feridas do passado, curar aquele nosso pensamento de que as pessoas fizeram algo para mim, as pessoas me rejeitaram, as pessoas me abandonaram. Porque assim como na infância, a marca que ficou na gente, o registro da gente, não é que alguém me manipulou, que alguém me usou. Foi a marca da situação, porque era a fase que eu estava passando. Ninguém me abandonou. Era a marca da situação que eu estava passando. Na vida também é assim. Como já é a minha ferida, eu fico achando que todo mundo está me rejeitando. E não tá. As pessoas estão tomando decisões para a própria vida. E aí eu começo a curar, a limpar situações do passado que às vezes estão me bloqueando na minha vida. Principalmente no relacionamento amoroso, mas pode ser também em relacionamentos de trabalho, podem ser situações com a família, situações com o pai e com a mãe. Então a gente precisa também trazer isso para a consciência para a gente limpar essas questões aí do passado e não ficar com esses fantasmas desnecessários para nossa vida. Tá bom? Viagem no feed, falou top. Legal, legal. Gente, vocês não colocaram mais perguntas aqui, então já vou encerrar, porque daqui a pouco o Instagram vai me derrubar e aí eu não consigo salvar a live. Se você chegou depois e não conseguiu assistir inteira, assiste o replay, eu recomendo. E para quem não conseguiu assistir as lives anteriores, a live de introdução, onde eu falei das feridas emocionais e falei o que é um relacionamento saudável, a live da rejeição e a live do abandono, entra no canal do Telegram, porque lá eu tô liberando os links de todas as lives. Aqui no Instagram fica só 24 horas, mas lá eu tô passando para outro lugar e aí eu tô liberando o link para vocês. E se você não vai conseguir acompanhar as próximas lives, que a gente ainda vai ter amanhã, da ferida da humilhação, depois da injustiça, depois a gente ainda vai ter de perguntas e respostas, depois vou fazer um resumão, entra lá, porque aí você já fica garantido que você vai conseguir assistir todas. Ok? Gente, ótima noite para vocês. Nos vemos amanhã, onde eu vou falar da ferida da humilhação, que é o medo que? De errar, o medo de passar vergonha, medo de se expor na frente de todo mundo. Então, são pessoas mais caladas. Então,
não percam a live de amanhã. Vejo vocês. Um beijo, bom descanso. A gente se vê amanhã. Tchau!